Muito boa tarde, muito bom dia e muito boa noite para vocês que estão assistindo. Eu sou o Rick Ximenes, o roteirista dessa obra de arte. Junto do meu colega Fábio e do meu colega Gustavo, vamos dissecar 60 slides de gestão de pessoas à luz do Gold e da Alberto Chiavenato. Isso aí. Durante todo o semestre, o professor Adriano passou 2 materiais que são muito importantes pra gente, inclusive pra esse trabalho. No caso, estamos falando do quadrinho Todo Poderoso Timão, do Ziraldo. Haha, não é, mas podia ser. Estamos falando do livro Gestão de Pessoas, do Chiavenato, e do livro Sistema de Ensino People. 2 materiais interessantes que renderam durante o semestre provas, trabalhos, resumos e questões diagnósticas de vida empresarial, que também salvaram parte da apresentação deste vídeo. Se a intenção era fazer a gente trabalhar, talvez o Adriano tenha se empolgado um pouco. Esse vídeo contém comentários referentes aos capítulos 16, 15 e 17 do livro do Chiavenato. Já ia esquecendo, tem o capítulo 14 também. Nesse momento, então, eu passo a palavra para o Mano Fábio. Fala, pessoal. Boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo nesse exato momento, tá? No tema relação com empregados, iniciamos com um slide que estabelece uma ligação direta com uma página específica do livro, destinada a comparar o modelo tradicional de gestão de pessoas com o modelo moderno e mais alinhado às práticas acadêmicas contemporâneas. Enquanto no passado priorizava-se a disciplina rígida, atualmente aspectos como motivação, flexibilidade e desenvolvimento humano passaram a ocupar papel central dentro das organizações. Da mesma forma, a antiga valorização da obediência cega deu lugar ao incentivo à autodeterminação, à autonomia e à busca pela autorrealização. Existem desenvolvimentos essenciais destacados no slide 3 acerca do tema. São eles: a busca pelo melhor estilo de administração, o fortalecimento da relação com empregados, a elaboração de programas de assistência aos colaboradores, a cultura organizacional da disciplina, a criação e mecanismo de resolução de conflitos e a capacidade de arbitragem por conta da limitação do tempo. Alguns tópicos foram sacrificados, mas iremos mencioná-los sempre que possível. O slide 4 apresenta os 4 sistemas administrativos, que variam gradualmente do moderno mais fechado ao mais aberto. O sistema autoritário coercitivo é o mais rígido e centralizado, caracterizado pela falta absoluta de confiança, motivação baseada no medo e fluxo de informação puramente vertical, descendente. O sistema autoritário benevolente tem a centralização, mas introduz uma leve condescendência, motivando por recompensas e delegando pequenas decisões rotineiras. Já o sistema consultivo representa uma transição democrática, onde há uma confiança razoável. A liderança consulta a base e delega decisões específicas, permitindo um fluxo de comunicação bidirecional. Por fim, o sistema participativo é o modelo mais aberto e moderno, baseado na confiança total, decisões totalmente descentralizadas e comunicação livre em todas as direções para engajar a equipe nos objetivos. Slide 5. R. Likert estruturou uma ferramenta diagnóstica para que as organizações identifiquem em quais aspectos se assemelham ao seu quadro modelo de gestão. A jornada de desenvolvimento organizacional parte do sistema autoritário coercitivo, caracterizado pela centralização e rigidez, avançado pelo sistema autoritário benevolente e pelo sistema consultivo. O objetivo estratégico final é a transição plena para o sistema participativo, onde a descentralização e as relações de apoio mútuo fortalecem a produtividade. Ao utilizar o gráfico de variáveis como o processo decisório e o fluxo de comunicações,
a empresa consegue visualizar sua posição atual e traçar planos para alcançar a excelência do sistema quadro. Slide 6. O slide 6 aborda a importância de reconhecer e recompensar, trazendo os exemplos práticos do McDonald's e da IBM. Enquanto o McDonald's utiliza o famoso programa de funcionário do mês para dar visibilidade pública ao colaborador diante de equipes e clientes, a IBM premia sugestões úteis com incentivos que variam desde uma carta de agradecimento da diretoria até premiações financeiras de grande porte. Ambas as práticas demonstraram como os programas de qualidade total dependem intensamente dos profissionais, seja percebido e chancelado pelos seus superiores. Slide 7. O slide aborda o caso HP, ressaltando que a principal força da organização ao longo dos anos foi a eficácia de sua comunicação bidirecional, tanto descendente quanto ascendente. Esse sucesso estrutural se apoia em dois pilares práticos, que são o gerenciamento por caminhadas pela empresa e a política de portas abertas. Na primeira prática, os gerentes circulam ativamente pelas áreas para acompanhar todos os níveis da operação, entender o sentimento dos colaboradores e assumir a responsabilidade direta pelo bem-estar e desenvolvimento do time. Na segunda, os líderes promovem um ambiente livre de intimidações, onde qualquer funcionário tem o direito de levar ideias, reclamações ou problemas até os níveis hierárquicos mais elevados, sem o risco de sofrer retaliações em sua avaliação de desempenho, garantindo um diálogo objetivo, transparente, focado na resolução de desafios. Slide 8. O slide detalha a árvore de decisões de um programa de assistência ao empregado, estruturada em 4 etapas progressivas para lidar com colaboradores que apresentam problemas. O fluxo se inicia na primeira etapa com a identificação do funcionário problemático, que pode ocorrer por auto-identificação ou por sinalização do supervisor. Na segunda etapa, o processo se divide entre a recusa do colaborador em buscar ajuda, gerando o seu desligamento, caso o problema impacte negativamente o trabalho ou o encaminhamento para o aconselhamento do programa. A partir desse atendimento, a terceira etapa define se a questão foi solucionada diretamente, mantendo o profissional em suas atividades normais ou se há necessidade de direcionamento para um tratamento específico. Por fim, a quarta etapa consolida os resultados desse tratamento, resultando no retorno bem-sucedido do empregado ao trabalho ou em desligamento definitivo caso a intervenção seja mal sucedida. Slide 9. O slide aborda a identificação de colaboradores problemáticos, ressaltando que a gestão de pessoas deve estar atenta aos parceiros que apresentam dificuldades e necessitam de apoio para superá-las. Para facilitar esse diagnóstico, a organização lista os principais sintomas de alerta que se manifestam através de padrões de assiduidade comportamentais e operacionais. Entre os indicadores mais comuns estão elevado absenteísmo, com faltas frequentes e não justificadas, concentradas principalmente em segundas e sexta-feiras, ou em véspera e retornos de feriados, além de atrasos constantes e saídas antecipadas no âmbito das relações e da execução. O colaborador pode apresentar alterações no trato com os colegas, negligências que impactam a equipe, julgamento precário em decisões, acidentes de trabalho incomuns e danos ao patrimônio por descuido. Por fim, sinais externos como envolvimentos com a lei, uma má aparência pessoal completam o quadro de
evidências que demandam uma intervenção imediata da liderança. Slide 10. O slide detalha a disciplina progressiva em 4 etapas consecutivas para lidar com faltas graves e semelhantes do funcionário. O processo se inicia com advertência verbal, um aviso formal do superior para evitar a reincidência. Caso o erro persista, aplica-se a advertência escrita, documentando o fato e alertando sobre punições mais severas. A terceira etapa é a suspensão, que afasta o colaborador por 1 semana com remuneração e impõe o último aviso formal. Por fim, ocorrendo mais uma reincidência, o processo é concluído com a demissão por justa causa. Slide 11. O slide analisa a dinâmica do conflito organizacional através de um fluxo estruturado em 3 fases fundamentais, que abrangem as condições antecedentes, o processo e o resultado. A jornada se inicia com as condições antecedentes, elementos geradores que incluem a ambiguidade de papel, a presença de objetivos concorrentes, a necessidade de recursos compartilhados e a interdependência das atividades. Esses fatores desencadeiam o processo de conflito, que se estabelece a partir de suas precipitações principais por parte dos envolvidos, que são a percepção da incompatibilidade de objetivos e a percepção da oportunidade de interferência mútua. A convergência dessas percepções consolida o estado de conflito propriamente dito, que evolui diretamente para a fase final de resultado, gerando um impacto que retroalimenta o sistema ao influenciar tanto a percepção de incompatibilidade futura quanto a percepção de novas oportunidades de interferência na organização. Slide 12. O slide seguinte só adiciona mais camadas ao fluxograma anterior, isolando o episódio do conflito das organizações antecedentes e dos resultados para dar a nós um olhar mais amplo desse fenômeno. A ideia mais intuitiva passa a ser que, para acabar com o processo de retroalimentação do conflito, deve-se resolver as condições antecedentes. Slide 13. O slide apresenta as 3 abordagens principais para a administração de conflitos nas organizações, divididas entre estruturais, mistas e de processo. As abordagens estruturais focam na modificação de elementos macro da empresa para mitigar os conflitos, englobando a definição de objetivos comuns, a criação de sistema de recompensas grupais, o reagrupamento ou a separação de indivíduos e a rotação de pessoal. As abordagens mistas buscam intervir na dinâmica combinando aspectos estruturais e processuais, utilizando para isso o estabelecimento de regras e regulamentos, a forma de grupos e equipes de trabalho, além do uso de papéis de ligação e papéis integradores. Por fim, as abordagens de processos atuam diretamente sobre o comportamento e a condução imediata do episódio de conflito, aplicando técnicas como a desativação da disputa, a confrontação direta entre as partes envolvidas e o estímulo à colaboração. Slide 14. O slide apresenta a matriz dos 5 estilos de administração de conflitos, estruturadas a partir de 2 dimensões essenciais, que são o grau de cooperação e o grau de assertividade. No quadrante inferior esquerdo, caracterizado por uma postura de mais assertividade e nenhuma cooperação, está a evitação ou fuga, que consiste em negar a existência de conflito e
ocultar os verdadeiros sentimentos. Logo acima, combinando alta cooperação e pouca assertividade, fica acomodação ou suavização, focada em deixar de fora a disputa para buscar a harmonia entre as partes. No quadrante inferior direito, que une alta assertividade e falta de cooperação, surge a competição ou comando autoritário, onde ocorre a imposição da vontade de uma das partes para forçar uma solução. O ápice do modelo é a colaboração ou solução de problemas, quadrante que integra elevados níveis de assertividade e cooperação para encontrar uma saída que satisfaça plenamente a necessidade de todos os envolvidos. Por fim, no centro da matriz, o compromisso funciona como uma abordagem intermediária baseada na negociação para obter ganhos e perdas parciais para cada um dos lados. No tema Higiene, Segurança e Qualidade de Vida, iniciamos com um slide que estabelece temas de desenvolvimento essenciais sobre esses tópicos. São eles: higiene do trabalho, saúde ocupacional, segurança do trabalho, prevenção de acidentes, avaliação do Programa de Higiene e Segurança do Trabalho e qualidade de vida no trabalho, conhecido como QVT. No segundo slide, o slide aborda os conceitos de higiene do trabalho, destacando que esta prática busca garantir um ambiente corporativo seguro e saudável. Essa disciplina consiste em um conjunto de normas e procedimentos orientados para a proteção da integridade física e mental do colaborador, afastando os riscos de saúde que são inerentes tanto às tarefas do cargo quanto ao espaço físico onde as atividades acontecem. Além disso, a higiene do trabalho atua diretamente no diagnóstico e na prevenção de doenças ocupacionais, alcançando seus objetivos por meio do estudo e do controle constante de duas variáveis fundamentais, que são o ser humano e o seu próprio ambiente de trabalho. Aqui o slide estrutura o programa de higiene do trabalho em 4 pilares fundamentais, que abrangem o ambiente físico, o ambiente psicológico, a ergonomia e a saúde ocupacional. A atuação varia desde o controle de iluminação, ventilação e ruídos, até a promoção de relações motivadoras, redução do estresse e adaptação ergonômica de equipamentos às características humanas. Integradas, essas ações geram um ecossistema saudável, que alavanca a produtividade e melhora o clima interno, reduzindo diretamente os índices de acidentes, doenças, absenteísmo e rotatividade de pessoal. Talvez nem o professor lembre, mas ele já chegou a tocar nesse assunto específico em sala também. Aqui o slide mapeia a dinâmica do estresse, estruturando a relação entre fatores geradores e suas consequências disfuncionais. O fluxo indica que os estressores ambientais, que envolvem o cargo, o papel, a estrutura, a cultura, os fatores externos e os relacionamentos, convergem e interagem com os estressores individuais de cada pessoa, como suas necessidades, autoestima e estabilidade emocional. Como resultado dessa fricção, manifestam-se impactos disfuncionais divididos em 5 esferas principais, que são a subjetiva, a comportamental, a cognitiva, a fisiológica e a organizacional, gerando desde fadiga e erros até o aumento do absenteísmo e a queda da produtividade na empresa. Aqui, o slide apresenta os conceitos de segurança do trabalho, destacando que essa disciplina consiste em um conjunto de medidas de ordem técnica, educacional, médica e psicológica voltadas especificamente para a prevenção de acidentes. Essa atuação ocorre por 2 vias principais, que são a eliminação das condições inseguras do próprio ambiente e a instrução ou conscientização das pessoas sobre a importância das práticas preventivas. Com isso, a segurança do trabalho estabelece uma relação direta com a manutenção de um ecossistema laboral seguro e saudável para todos os colaboradores. A seguir, o slide detalha a classificação dos acidentes de trabalho e a lógica para o seu devido registro. A estrutura mostra que um acidente de trabalho é inicialmente dividido em 2 categorias, que são o acidente sem afastamento do trabalho e o acidente com afastamento do trabalho. De acordo com o fluxo apresentado, o acidente sem afastamento resulta na indicação de que o acidente não deve ser registrado. Por outro lado, o acidente com afastamento desdobra-se em 4 níveis de gravidade, que incluem a incapacidade temporária, a incapacidade parcial permanente, a incapacidade total permanente e a morte. Para todos esses casos que envolvem o afastamento do colaborador, o diagrama estabelece expressamente que o acidente deve ser registrado. O slide 8 apresenta as fórmulas para o cálculo de 2 métricas essenciais de estatísticas de acidentes, utilizadas para monitorar a segurança no ambiente de trabalho.
Aqui, o slide apresenta os dados de um estudo da Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes focado nos coeficientes de frequência e gravidade em diversos setores industriais. No que diz respeito à frequência, a construção civil lidera como a campeã no número total de ocorrências, ao passo que a indústria de perfumaria, sabões e velas apresenta o menor índice registrado. Em contrapartida, na análise do coeficiente de gravidade, a extração de minerais assume o posto de campeã em acidentes graves, enquanto a indústria do mobiliário apresenta a menor taxa de severidade entre os segmentos avaliados. Aqui no slide 10, o slide sintetiza o que já foi dito e demonstra que o desenvolvimento e a execução prática desse plano de higiene e segurança ocorrem por meio de 8 etapas sequenciais. Inicialmente, deve-se envolver toda a administração e os colaboradores para que compreendam a utilidade do plano, reunindo em seguida o apoio e o patrocínio necessários para fornecer energia e recursos à causa. Na sequência, determinam-se os requisitos específicos de higiene e segurança de cada local. Avaliam-se os riscos existentes e corrigem-se as condições nocivas para eliminá-las ou controlá-las. Por fim, realiza-se o treinamento obrigatório de todos os colaboradores em técnicas de higiene e segurança, fomenta-se uma cultura interna focada em manter o trabalho isento de riscos e busca-se a melhoria contínua do programa através de avaliações constantes, incentivos e a devida documentação do progresso. Aqui no slide 11, a prevenção de acidentes estrutura-se em 6 medidas específicas. A educação conscientiza por sinalizações com slogans, artigos e divulgação de dias sem acidentes. O treinamento em habilidades envolve colaboradores e gerentes no processo de aprendizagem, tornando a gerência multiplicadora. A engenharia foca no desenho de equipamentos e tarefas contra fadiga, sono ou monotonia. O mapeamento de riscos engloba a localização de áreas críticas, providências de eliminação, inspeções periódicas, relatórios frequentes e a atenção da alta administração. A proteção fornece manutenção preventiva, proteção externa e EPIs como botas, luvas, capacetes, óculos, máscaras, aventais e protetores de ouvido. Por fim, as regras de reforço ditam que os regulamentos exigem cobrança, aplicação contínua e retroação intensiva para serem eficientes. A seguir, aqui no slide 12, a qualidade de vida no trabalho é um construto complexo que envolve os aspectos intrínsecos e extrínsecos do cargo, englobando uma constelação de fatores: a satisfação com o trabalho executado, as possibilidades de futuro na organização, o reconhecimento pelos resultados, o salário percebido e os benefícios auferidos. Contempla também o relacionamento humano na equipe e na organização, o ambiente psicológico e físico, a liberdade de atuar com responsabilidade para tomar decisões e as chances de engajamento e participação ativa. Por fim, o QVT, ou qualidade de vida no trabalho, afeta diretamente atitudes pessoais e comportamentos essenciais para a produtividade individual e grupal, determinando a motivação, a adaptabilidade a mudanças ambientais, a criatividade, a vontade de inovar e, principalmente, a capacidade de agregar valor à organização. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, conhecido como CIPA, é uma imposição legal da CLT constituída periodicamente por uma composição paritária, na qual metade dos membros é indicada pela empresa e a outra metade é escolhida pelo voto dos funcionários. O papel fundamental da CIPA é fiscalizar a organização, apontando tanto os atos inseguros dos trabalhadores quanto as condições de segurança existentes, enquanto os especialistas de RH ficam encarregados de propor as soluções. Além disso, essa comissão assume uma importância especial no desenvolvimento dos programas de segurança voltado para pequenas e médias empresas. O modelo de QVT de Heckman e Oldham estabelece que o desenho e a idealização das tarefas de um cargo produzem estados psicológicos críticos que impactam diretamente os resultados pessoais e a qualidade de vida no trabalho. Para estruturar um cargo de forma eficaz, o modelo define 7 dimensões essenciais: a variedade de habilidades, que exige competências e conhecimentos diversos do ocupante, a identidade da tarefa, que requer que o trabalho seja realizado do início ao fim para que se perceba um resultado palpável, o significado da tarefa, que traz uma percepção clara sobre o impacto e as consequências da atividade no trabalho alheio, a autonomia, que confere a independência e responsabilidade pessoal para planejar e executar as funções, a retroação do próprio trabalho, que permite ao colaborador autoavaliar seu desempenho por meio das informações de retorno geradas pela própria tarefa, a retroação extrínseca, que consiste no feedback fornecido por superiores hierárquicos ou clientes, e o interrelacionamento, que possibilita e incentiva o contato interpessoal com colegas de equipe e clientes internos ou externos.
Aqui no slide 15, o slide ilustra o impacto sistêmico e central dos processos de manter talentos sobre as demais verticais de gestão de pessoas. O diagrama demonstra que uma retenção eficaz otimiza os processos de agregar talentos ao proporcionar maior atração, melhor perfil, acuracidade e melhor precisão nas contratações. Aprimora os processos de aplicar talentos ao reduzir o tempo de adaptação e elevar a adequação, o desempenho, a avaliação e a satisfação. Potencializa os processos de recompensar talentos por meio de melhores resultados, maior incentivo, adequação e satisfação. Retroalimenta a própria área de manter talentos gerando menores custos, melhores incentivos, melhor aprendizagem, maior crescimento e satisfação contínua, e estende sua influência até os processos de monitorar talentos, fechando o ecossistema integrado de GP. Agora, no capítulo Banco de Dados e Sistemas de Informação do RH, o slide 1 estabelece tópicos de desenvolvimento importantes sobre o tema. São eles: comunicação interna, necessidade de informação, bancos de dados de GP, sistemas de informação de GP, sistemas de monitoramento de GP e balanço social. O slide Quais as informações necessárias sobre o pessoal sintetiza as diretrizes para a estruturação de um sistema de informação de recursos humanos, reunindo as 8 questões essenciais que definem as reais necessidades de dados e apoiam os diferentes tipos de decisão na gestão de pessoas. Esse conjunto de perguntas serve para mapear, organizar e compreender o perfil e a dinâmica dos colaboradores dentro da organização, garantindo que a gerência e os especialistas de GP disponham de insumos precisos e integrados para planejar, aplicar, monitorar e desenvolver os talentos de forma amplamente estratégica. A seguir, o slide ilustra o funcionamento estrutural de um sistema de informação aplicado aos recursos humanos, seguindo uma lógica clássica de fluxo de processamento. O modelo está dividido em 3 componentes interdependentes: a entrada de dados, que capta os insumos e registros iniciais, o banco de dados central, que armazena de forma integrada e categorizada o cadastro de pessoal, de cargos, de sessões, de remuneração, de benefícios e o cadastro médico, e a saída de informações. Pode vir a ser útil para consolidar e transformar esses dados armazenados em relatórios e indicadores estratégicos para apoiar a tomada de decisão na gestão de pessoas. Isso também já foi matéria de aula nesse semestre. No slide 4, o slide detalha os 4 blocos fundamentais de informações interconectadas que alimentam e estruturam o banco de dados de gestão de pessoas. Esses blocos compreendem a identificação pessoal, como dados civis e familiares básicos, os dados de admissão, como registros formais de entrada, cargo inicial e elementos bancários, os dados pessoais, como o histórico profissional e percurso acadêmico anterior, e os dados de progresso, como evolução na carreira, avaliações de desempenho, competências e formações contínuas. A disposição dos quadrantes e as setas bidirecionais que os ligam demonstra a natureza dinâmica e integrada do sistema, evidenciando que essas diferentes dimensões de dados se cruzam constantemente para fornecer um mapeamento completo, holístico e atualizado de cada colaborador na organização. A seguir, o slide apresenta 4 definições complementares para o sistema de informação de recursos humanos, caracterizando como um procedimento estruturado, planejado e maioritariamente computadorizado que visa recolher, registrar, armazenar, analisar e recuperar dados sobre o pessoal. O modelo destaca que esse sistema atua de forma sistemática para combinar e validar informações relativas às atividades dos colaboradores e às características das unidades organizacionais, disseminando esses dados para permitir que os gerentes tomem decisões rápidas e eficazes. Por fim, constitua-se o sistema como uma ferramenta baseada em banco de dados, incluindo bancos de talentos ou de competências, capaz de disponibilizar em tempo real um mapeamento do capital humano e do capital intelectual de toda a empresa. Também tivemos uma aula sobre isso. Aqui no slide 6, ele detalha de forma prática e minuciosa os fluxos operacionais que compõem o sistema de informação de gestão de pessoas. O processo inicia-se com um bloco de entradas, que engloba rotinas administrativas e operacionais diárias, tais como inclusões, exclusões e alterações no cadastro, o controle de frequência ou cartões de ponto e a gestão de vales e adiantamentos. Esses insumos alimentam diretamente o banco de dados central, que se encontra estruturado de forma organizada através dos cadastros de pessoal, de cargos, de sessões, de remuneração, de benefícios e de treinamento. Por fim, processada a informação, o sistema gera saídas, traduzidas em documentos e indicadores fundamentais para a gestão e conformidade legal da organização, como a folha de pagamento, relatórios contábeis, relatórios de absenteísmo, relatórios de férias e guias legais obrigatórias, como o INSS, IR e FGTS. No slide 7, o slide detalha o funcionamento de um sistema focado no suporte direto à tomada de decisão das chefias e na monitoração do capital humano. O modelo demonstra um fluxo integrado que se inicia com o acesso do gerente, o qual consulta uma base central estruturada em 6 blocos de interrogações estratégicas sobre cada colaborador. Essas questões englobam dados administrativos e de compensação, como salário, admissão e férias,
o perfil de competências, como cargo, experiência e habilidades, o histórico interno, como treinamentos, avaliações de desempenho e cargos já ocupados, o acompanhamento de resultados, que são metas, objetivos e progressos, as características pessoais e a necessidade de supervisão e a projeção de carreira, que são tarefas futuras e potencial de desenvolvimento, por exemplo. Todo esse processamento analítico alimenta diretamente a saída de informações, gerando os subsídios necessários para uma liderança eficaz, informada e personalizada. A seguir, o slide detalha as alternativas de jornada de trabalho negociadas com os sindicatos para alinhar as necessidades das organizações à conveniência dos funcionários, dividindo-as em práticas de gestão e programas flexíveis. Entre as opções de gestão, destacam-se o calendário anual de trabalho, que planeja pontes em feriados com compensação posterior de horas para combater o absenteísmo, e as férias coletivas, que funcionam como um meio de reduzir custos laborais e simplificar o cronograma ao evitar a contratação de pessoal adicional para cobrir ausências individuais. Na vertente de programas flexíveis voltados ao equilíbrio trabalho-família e à imagem da empresa, o texto foca na semana de trabalho reduzida, exemplificada pelo modelo de 4 dias de 10 horas, evidenciando que, apesar de oferecer benefícios como 3 dias seguidos de descanso e menor custo operacional, como transporte e refeitório, ela pode gerar desvantagens como maior fadiga laboral, dificuldades de ajustamento familiar, queixas de clientes e impasses sindicais. O slide 9 é a continuação de mais possibilidades, como trabalho remoto, trabalho compartilhado e a possibilidade de horários flexíveis. Aqui no slide 10, ele detalha os prós e contras dos programas de FlexTime, apontando que as suas vantagens estão diretamente ligadas ao bem-estar dos colaboradores e à eficiência interna, uma vez que melhoram a moral da equipe, acomodam a rotina de pais trabalhadores e os planos de lazer, facilitam o agendamento de compromissos pessoais e mitigam problemas com o tráfego, gerando como resultado o aumento da produção e a redução de atrasos, absenteísmo e rotatividade. Em contrapartida, as desvantagens concentram-se em desafios de gestão e coordenação operacional, destacando a falta de supervisão em certos períodos, dificuldade no controle de horas acumuladas e potenciais abusos do programa, além de entraves logísticos como a ausência de pessoas-chave, escassez de pessoal em alguns momentos e barreiras para coordenar projetos, agendar reuniões convenientes ou lidar com a interdependência de horários onde a saída de um funcionário afeta a entrada de outro. A seguir, o slide 16.9, a influência dos processos de monitorar talento sobre os demais processos de GP, ilustra como a atividade de monitoramento alimentada diretamente pela tecnologia da informação funciona como um núcleo estratégico que suporta e fornece insumos para todas as outras verticais de gestão de pessoas. A partir dessa base tecnológica central, o processo de monitorar estende sua influência sobre as 5 pilares tradicionais de GP. Ele subsidia os processos de agregar talentos por meio de recrutamento online e bancos de candidatos, orienta os processos de aplicar talentos através de banco de competências e planos de sucessão, apoia os processos de recompensar talentos com pesquisas salariais e comunicação de incentivos, impulsiona os processos de desenvolver talentos via ferramentas de ensino à distância, como o EAD e universidades corporativas, e, por fim, sustenta os processos de manter talentos ao estruturar canais de comunicação interna, jornais corporativos e terminais de informação. No slide 12, o slide apresenta o caso pioneiro da empresa sueca Selemi, que em 1995 utilizou uma auditoria de conhecimento para mapear o seu balanço patrimonial invisível, estruturando seus ativos intangíveis em 3 pilares: os clientes, estrutura externa de relações, marcas e reputação; a organização, que seria a estrutura interna com modelos, sistema de computação e patentes pertencentes à empresa; e o pessoal, a competência combinada dos colaboradores que, por serem os únicos agentes reais e a origem de todas as estruturas, não constituem propriedade corporativa. Por fim, o texto ressalta que, embora a mensuração comercial desses ativos carregue uma dose considerável de incerteza, o balanço visível é muito maior do que o visível, definindo o monitor de ativos intangíveis como uma ferramenta estratégica para provar aos acionistas que esses recursos crescem e são utilizados com eficiência para expandir o valor global da organização. Chegou a minha vez e eu já garanto pra vocês que eu não tenho a dialética dos meus companheiros e que também o editor aqui, o Martin Scorsese, o George Lucas do vídeo, ele reparou que o vídeo tá muito extenso e já passou em muito o limite que o professor deu, então eu vou apenas fazer uma leitura dinâmica aqui com vocês, explicando os tópicos mais essenciais desse tema tão interessante que é o futuro da gestão de pessoas, uma área tão grande, né? Uma área tão cheia de possibilidades. Queria começar com vocês dando um vislumbre do que foi esse capítulo 17, que muitos tópicos foram cortados justamente pelo tempo.
Mas só para a gente ter uma noção de toda a amplitude que o capítulo ele deu de informação para a gente, tópicos como a necessidade de indicadores por desempenho, auditoria da função, critério de avaliação, métodos de avaliação, pesquisas internas e externas de avaliação, pessoas como receitas e não como cursos, que é o que de fato vai ser usado, uma série de exemplos com o Saratoga Institute, né? Para onde vai a gestão de pessoas e as macro tendências da gestão empresarial. No slide de objetivos, métricas e impulsionadores do Saratoga Institute, Saratoga esse que é um instituto de consultoria, o livro ele coloca, né, que é o primeiro banking marketing humano, obviamente popularizado por eles, né, fala sobre os objetivos que visam os impulsionadores, que são de assegurar o crescimento do negócio, aumentar a lucratividade e assegurar a sustentabilidade, pelos impulsionadores, que seriam desde o exemplo, né, remuneração pelo desempenho, liderança adequada do staff, depois, retorno sobre investimentos, remuneração adequada, impacto na rotatividade, assegurar a estabilidade da liderança, entre outros. Gente, esse slide ele resume perfeitamente a lógica da nova agenda de gestão de pessoas. Realmente o slide ele constrói uma linha lógica evolutiva, né, dividida em 5 passos, começando na base. A base, o passo 1, seria investir pesado em pessoas, nos gestores, por meio daqueles 6 processos tradicionais que a gente já conhece, né, que é agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter, monitorar. No passo 2, a questão é transformar essas pessoas em talentos para a empresa, né? Trabalho, o conhecimento, as habilidades, o julgamento, a capacidade deles de julgar as situações do dia a dia, a própria atitude que eles têm sobre esses desafios, né? Passo 3 está descrevendo sobre a questão do capital humano, né? Sobre como eles são convertidos em capital humano quando eles são moldados pela cultura, pelo desenho organizacional, pelo estilo da gestão da empresa, como a gente já viu nos tópicos anteriores com o Gustavo e com o Fábio. E avançando um pouco mais, a gente chega no passo 4, né? Que seria levar o capital humano a capital intelectual, fazendo realmente uma estrutura interna com o mercado e os clientes externos. Passo 5, ele fecha o ciclo mostrando como transforma todo esse capital intelectual em resultados práticos para o negócio. No caso, a empresa ganharia com a inovação, com o aumento da produtividade, né? O que o próprio professor ele mencionou sobre a curva de aprendizado do empregado, né? O valor econômico agregado, que seria a transformação do potencial humano em valor bruto, né? Para a empresa. Esse slide tem um nome até engraçado, né? Os indicadores que importam para o negócio. Fala sobre como a empresa chega no valor que importa mesmo, né? Que é o valor para os acionistas. Que é aquilo que é entendido como crescimento, lucratividade, fluxo de caixa positivo. É de fato uma cadeia causal, como o slide coloca, né? Que seria desde a seleção e formação da equipe, passando para a satisfação do colaborador, valor agregado por colaboradores, satisfação do cliente, comportamento do consumo do cliente e a partir da rentabilidade sustentada chegando ao valor para os acionistas, né? No slide sobre os principais aspectos de avaliação da área de GP, o slide ele coloca 6 perguntas fundamentais para a gente, que vão desde quais são as funções de GP, do que o GP visa, né? Qual a importância das funções numa empresa e quais são os primeiros passos que a gente tem que fazer. Como essas funções são desempenhadas é uma pergunta realmente sobre ferramenta, né? Como a gente aplica esse conhecimento? Quais são as necessidades de melhoria? Alguns slides aqui apresentados foram de literatura de autores, justamente propondo gráficos para a empresa conseguir se identificar dentro de possibilidades de melhoria, né? A pergunta 5 ela coloca, né? A função da GP utiliza eficazmente seus recursos, de fato, estamos aproveitando tudo aquilo que nós temos, desde o intelectual até o material. E 6, né? A função de GP pode ser mais eficaz, a gente consegue aperfeiçoar os processos, como muitas vezes os slides colocaram. Mas como que eu sei que de fato está sendo aplicado de uma maneira correta? Existem os indicadores mais importantes. Existe a proporção do staff, quantos colaboradores tem da sua empresa? O 2, né, que ele coloca, que é lucratividade por colaborador, é algo que a gente aprendeu no primeiro semestre com contabilidade, né? Que no caso é uma divisão que a gente faz do total de colaboradores com a média americana, que é de 21 per capita, né? Com o lucro total.
justamente para ver se a gente perdeu produtividade com o aumento dos colaboradores ou não. Tem o custo dos benefícios por colaborador, que também é uma divisão, né, que se faz proporcional ao número total de colaboradores. A atividade do T&D sobre a porcentagem dos recursos que são aplicados. A atividade do T&D sobre os recursos que são aplicados nos colaboradores só sobre treinamento, que também é outra questão. A atividade do T&D sobre os colaboradores na multiplicação das horas versus os participantes dividido pelo número de colaboradores servidos, que é outra porcentagem que é baseada na média americana de 33 horas anuais de treinamento, justamente para ver se está sendo aplicado uma quantidade justa, né, de treinamento. O penúltimo fala justamente sobre o custo do T&D, né? E o 10 fala sobre o resultado dos treinamentos. E aí é feito um cálculo, né? Se a redução dos cursos versus as despesas, sendo então uma divisão total entre as economias da redução dos custos pelos investimentos do T&D, poderia trazer aí um resultado interessante para se analisar sobre a média americana de $30, né? Por cada $1 investido em treinamento, se houve um retorno, né? Esse slide aqui fala só sobre as atividades mais importantes de GP, sobre proporcionar assessoria, comunicar a administração, a filosofia da empresa, assegurar o tratamento que consiste, como diz, né, o equitativo a todos os colaboradores, administrar situações de graves queixas. Quantas vezes a gente não vê isso sendo um problema recorrente em empresas? Proporcionar assessorias e aconselhamento e administração a respeito de políticas de pessoal e problemas relacionados. Coordenar os procedimentos de admissão, né? Assessoria aos gerentes, definir os salários, justamente o que a gente envolve também outros aspectos já citados nas apresentações dos garotos, né? Como desde a estruturação, por exemplo, do cargo, que também foi um tópico tocado. O 6, que seria coordenar os procedimentos de admissão. 7, comunicar a programação de remuneração de benefícios de administração. Processar as queixas a respeito de benefícios, justamente quando não se vê aí que os benefícios estão sendo atendidos. Assessorar a administração na solução de problemas salariais, quando de fato há um atraso, por exemplo. Isso é um problema grave, né, nas empresas. Comunicar filosofias, objetivos e políticas de GP a toda a organização. E 12, desenvolver programas de GP com os vários departamentos da organização. Mas nem só de parâmetros objetivos se vive uma empresa, né? Existem também alguns critérios subjetivos de avaliação de GP. Eu vou citar aqui alguns, porque de fato o nosso grupo viu que era importante ter um slide como esse, né? Nível de cooperação entre os órgãos, isso é algo que tem que ser na vista mesmo. Inclusive foi mencionado aqui em algumas empresas até que tem sistemas dos próprios gerentes andando sobre as filiais, né? Para ver, comparando, né, a dinâmica das equipes, a opinião dos gerentes sobre linhas de eficácia, atitude e confiança dos funcionários, se o funcionário de fato está confiante desempenhando o papel dele. É algo que você tem que ver, não tem como. De fato, ele pode ter o resultado ali, ele pode ter a produção, mas de fato ele está confiante fazendo aquele trabalho, isso também impacta a produção, pois você pode identificar que ele poderia produzir mais se ele estivesse confiante. Então aí são alguns exemplos de alguns critérios subjetivos, né? Dos critérios objetivos de avaliação, eu queria ressaltar aqui o 4 do slide, né? Relação de custos e benefícios na área de GP. O próprio 5 e o 6, que falam sobre eficácia em metas propostas, como no 6, ou sobre o próprio orçamento, né? Que é um critério que pode significar um retorno de um investimento. Justamente aquela métrica, né, de quanto você investiu em treinamento e quanto isso colaborou na produção dos funcionários. Isso tem como ser calculado, como já foi demonstrado. São critérios mais objetivos e, como o próprio professor de OSM ele colocou, né, a gente vê nas reuniões esse tipo de dado brilhando nos olhos dos acionistas nas reuniões, porque parece que você está vendo uma realidade um pouco mais sólida ali quando você vê esses números. Obviamente, dando aqui alguns exemplos dos critérios objetivos em contraste com subjetivos, né? Aqui nesse slide a gente vê um contraste interessante, né, sobre desempenho fraco, bom ou excelente de gestão de pessoas, justamente criticando coisas como, por exemplo, como a gestão vê os seus funcionários. A gestão vê como mão de obra, como recurso, como parceiros, né? São formas, isso diz muito sobre a cultura que estaria na empresa, da relação empregado-patrão.
E justamente isso pode ser um indicador muito forte de que os talentos não são de fato valorizados naquela empresa. Obviamente são muitos tópicos citados aqui, mas vai desde hierarquia até uma rede estruturada, até você começar a interpretar de fato como equipes de trabalho, né? O que é visado? É o visado poupar custos, qualidade ou agregar valor no trabalho? Isso é algo que a gestão de pessoas muda na mentalidade da empresa, na forma como a empresa age, de fato aumenta o valor da empresa, do seu produto, do seu trabalho e da própria qualidade em todas as áreas da empresa, quando se fala sobre pessoas em si. Esse slide ele fala sobre uma pesquisa da Fundação Dom Cabral, justamente sobre as pesquisas e instrumentos mais adotados no mercado. E, por exemplo, é citado sobre a questão da adesão a outras empresas ensinando membros da sua equipe, né? Basicamente uma terceirização, né? Não sei se pode ser chamado assim, dos serviços de treinamento. Eu, particularmente, já trabalhei em uma empresa que fornecia esse tipo de treinamento de preparação para o produto que eu estava vendendo. Uma empresa de produtos naturais. Já cheguei a presenciar esse tipo de comportamento. Fala também sobre políticas de remuneração alternativas, em que a remuneração é atrelada ao resultado. Basicamente como um contrato de produtividade, por exemplo, ou um trabalho 100% comissionado. Poderia ser um exemplo interessante. Mas o slide, ele fornece vários dados fornecidos pela Fundação Dom Cabral sobre esses instrumentos, essas ferramentas que são utilizadas na GP das empresas de maneira mais comum, né? Esse meu slide foi o meu favorito sobre o modelo de competências da GP. Ele sintetiza muito bem os pilares, assim, sobre competência de mudanças, que vai sobre, por exemplo, diagnósticos, você identificar a possibilidade de melhoria, aonde você tem que intervir, e aspectos como engajamento de pessoas, por exemplo. Também tem outro pilar, que seria a competência em capital humano, que vai desde do talentos, da gerência de talentos, desenho organizacional, estilo de gestão, que são todos aspectos que a gente já tocou aqui na apresentação. Competências do negócio lá em cima, né? Foco no negócio, foco no cliente. E no meio, credibilidade. Como isso de fato é passado não só internamente, né? Não é tocado aqui, mas como isso é passado internamente, a imagem, a confiança, os valores da empresa, como também externamente, né? Tanto para aqueles que querem trabalhar na sua empresa, quanto para aqueles que consomem produtos ou serviços da sua empresa. Nesse slide sobre o benchmarking, né? É algo que foi popularizado, como já foi citado, né, pelo Saratoga Institute. O slide ele coloca 7 tópicos essenciais do benchmarking, que justamente traz a possibilidade da gente descobrir por que algumas empresas produzem mais que outras. Os tópicos são determinar quais funções se deve praticá-lo, identificar principais variáveis de desempenho para mensurar, identificar as melhores empresas do setor, mensurar o desempenho dessas melhores empresas, mensurar o desempenho da empresa em questão, especificar programas e ações para eliminar as discrepâncias, avaliar e monitorar os resultados e, posteriormente, textos se aprofundando mais sobre essas questões, né? Esse slide sobre as 12 tendências, macro tendências de gestão de pessoas, ele é mais voltado a se aprofundar nos aspectos que a gente já tocou, né? Vai, por exemplo, desde ressaltar a cultura da empresa, né, organizacional, expor uma cultura participativa e democrática, utilização de mecanismos de motivação, contínua preocupação e preparação da empresa e das pessoas para o futuro, o uso do benchmarking, né, a expansão do uso do benchmarking, entre outros aspectos essenciais que, como já dito aqui, podem ser muito úteis para as empresas nesse período de extrema competição no mercado. Quem é mais jovem e pegou outra semana no Cartoon, na Cartoon Network, sabe o que eu vou dizer aqui agora. O que aprendemos essa semana? O que aprendemos nessa apresentação, né? O estudo de caso vai ajudar a gente a responder algumas questões sobre esse caso de engenharia oceânica. A engenharia oceânica está desenvolvendo um projeto de uma perfuradora marítima, ela quer vender para a empresa petróleo. As 3 seções que estão desenvolvendo essa perfuradora marítima, elas são compostas por uma equipe e um supervisor.
Mas adivinha, acontece uma briga, nossa, que surpresa, né? 3 seções aqui começam a disputar entre si, tem conflitos. E o presidente Tomás pensou em algumas estratégias, transferir o Mário para outra divisão e substituí-lo para o João, dizer aos 3 supervisores que todos seriam responsáveis por atrasos, designar um coordenador para projeto, fazer uma rotação dos 3 supervisores, oferecer um prêmio de 1.000 pessoas se o projeto ficasse pronto no prazo. Pois é, né? Analisando aqui, parece que não está sendo aplicado a questão da identificação do problema, porque foi dito que, tudo bem, seções estavam brigando, mas aonde que surgiu isso? O que foi a raiz desses problemas? O que está causando essas seções? De fato, a rotação de um funcionário para outro departamento é algo que os modelos de gestão de conflitos de fato mencionaram, mas não foi feita uma análise sobre esse problema, né? O que causou, se foi algo no processo mesmo do desenvolvimento. Para responder com mais propriedade, teria que ter esses dados, né? A afirmação de que todos os 3 supervisores seriam responsáveis por atrasos é apenas um choque, né? Não resolve nada. Essa é uma das críticas que eu poderia fazer, por exemplo. Isso apenas gera pressão, mais ainda no clima organizacional. A5 pode motivar sim, né? Se o Corinthians, da época do Sócrates, ganhava título, mas saía na mão no vestiário, bom, ganhava o título, né? Agora, isso é bom para uma empresa? Para um time de futebol funciona, né? E para uma empresa que não joga só uma temporada? E o que fica de resposta para 4 é o que Tomás deveria fazer para minimizar o conflito. Antes de pensar em minimizar de uma maneira apressada, ele tinha que se preocupar em compreender o motivo do conflito e não em já ameaçar os responsáveis por atrasos. Buscar compreender da onde que veio esse conflito e se de fato isso surgiu por conta de, por exemplo, um funcionário problemático, como é uma possibilidade que os slides que a gente leu levanta, por exemplo. Nesse outro caso para discussão, é falado que a revista Fortune ela fez um levantamento das empresas mais admiradas do mundo, segundo uma pesquisa do Hay Group, né? Na Inglaterra foi da Shell, nos Estados Unidos foi a Pfizer, né, da vacina. Na França, a L'Oréal, né, empresa de cabelo. Na Alemanha, a Daimler-Benz. Nas perguntas, eu acredito que todo mundo do meu grupo conhece a boa parte dessas empresas, como a Nestlé, por exemplo, na Europa. No Japão, a Toyota. Na Ásia, News Corporation, né, com a Austrália. Fora do Japão, né, empresa de entretenimento. Singapore Airlines também a gente conhece por conta dos filmes, né, parece. Assim, a Pfizer, por exemplo, né. Pfizer a gente admira por conta do comprometimento, né? Por conta justamente da qualidade dos serviços. É sinônimo de tecnologia hoje, justamente por conta da pandemia que popularizou o nome da empresa, né? Para você sustentar uma narrativa de qualidade, né? Você precisa ter um esforço dialético, né? De um marketing, para você unir a verdade com o agradável. E você consegue fazer uma empresa ruim parecer boa e uma boa parecer melhor ainda. Então, com certeza, não foi só a qualidade do produto que disse por si só, mas também o investimento em marketing que fez essas empresas chegarem a esse nível de admiração pelas pessoas. Nesse caso, para a discussão, ele é um pouco diferente, porque as perguntas são um pouco mais profundas. Elas perguntam, por exemplo, sobre a importância da cultura organizacional para uma empresa. Eu acredito que chega um ponto que a empresa não cresce se ela não tiver personalidade. Ela precisa ter uma identidade para ela saber por onde ela pode ir, por onde ela não pode ir sem perder a sua essência. Porque se você não tem uma essência, dificulta ainda mais o que a gente está aprendendo em marketing agora, que é a construção de marca. As questões, você não ter valores fixos, por exemplo. E obviamente, aqui em GP, né, significa muito mais cultura organizacional, desde questão sobre buscar, incentivar o funcionário a buscar aprender, né, a se tornar um talento e a ser um capital intelectual para a empresa, entre outros fatores, né? Essas empresas, justamente elas são as que melhor têm condições de trabalho e as que mais produzem bem os seus produtos, justamente porque as empresas descobriram no nosso século que o patrão não tem que ser inimigo do funcionário. Não. O funcionário ele é uma pessoa que tem que ser respeitada e isso aumenta a produtividade da empresa. Não só a questão do respeito, mas também do trabalho em equipe mesmo, de ver o funcionário como um talento mesmo, que vai
agregar valor à sua empresa. A quinta pergunta, ela me pegou de jeito, porque na minha concepção isso é uma questão da cultura do povo americano, né? Por que a maior parte da lista das empresas que são citadas, né, das mais admiradas, são empresas americanas quando você olha no ranking global? Talvez seja porque a cultura de trabalho nos Estados Unidos seja algo muito mais essencial para a identidade do americano do que para outros países. E que o americano encontrou uma forma mais eficiente de relacionar o colaborador com o patrão. Enquanto outros países, por exemplo, aqui no Brasil, seja muito comum você ver uma ideia de luta de classes de uma maneira exacerbada, assim, basicamente inviabilizando esse contato. Bom, eu acho que eu já falei demais. Nosso trabalho fica por aqui. Eu agradeço por vocês terem prestado atenção. Nossa, dei um trabalhão. O Adriano pegou pesado dessa vez, hein? O Adriano se empolgou, mas a gente sobreviveu. E eu agradeço a vocês. E agradeço também ao Adriano por ter compartilhado todos esses materiais com a gente, por ter auxiliado a gente durante a formulação desse trabalho. Espero que tenhamos atendido às expectativas, né? Muito obrigado a todos.